Eu comecei a ouvir muitos boatos de pessoas que viviam ao nosso redor que achavam que a gente não tinha futuro. Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem. Se você voltou aqui no canal, muito obrigada. Se você é novo, seja bem-vindo. E eu queria te pedir que, por favor, você ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, deixe seu like, seu comentário e também compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais, tá bom? No último vídeo eu contei para vocês sobre uma época da minha vida que foi bem complicada, de quando eu tinha 5 anos, meu pai saiu de casa, as coisas ficaram apertadas porque não tivemos suporte, então minha mãe teve que trabalhar, foi faxineira, depois se tornou técnica de enfermagem e depois enfermeira. Essa semana Deus me lembrou de uma época na transição da minha mãe como técnica de enfermagem e enfermeira. Nessa época eu tinha mais ou menos 11 ou 12 anos, minha mãe já estava fazendo plantões. E eu lembro que no decorrer dos anos eu comecei a perceber que muitas pessoas que viviam ao meu redor começaram a olhar para mim e para o meu irmão de uma forma diferente, tá? Não vou generalizar, não vou dizer que eram todas as pessoas, claro que não, mas eu comecei a ouvir muitos boatos de pessoas que viviam ao nosso redor que achavam que a gente não tinha futuro. Meu irmão é mais novo que eu, então enquanto minha mãe fazia os plantões, eu cuidava dele. Ele era bem elevado, então as pessoas já olhavam para ele e diziam que ele seria assim para sempre, pensavam que ele não iria ter futuro e alguns até falavam que ele iria se tornar um bandido. As pessoas falavam que enquanto minha mãe estivesse fazendo plantões, eu com certeza iria levar homens para minha casa, também iria ficar com muitos homens do meu bairro e não iria ter um futuro. As pessoas também diziam que eu não era uma boa influência para as minhas amiguinhas. Chegaram até a abordar a mãe de uma das minhas melhores amigas, que é minha amiga até hoje, e disse para ela que eu não era uma boa influência. Na época, minha amiga até falou: mãe, mas ela fica comigo o tempo inteiro, eu nunca vi ela fazendo nada. Se ela não é uma boa influência, eu também não sou, porque eu tô com ela sempre e não vejo ela fazendo nada de errado. Enquanto Deus me lembrou dessa época da minha vida, Ele me levou até 1 Samuel, capítulo 16. Nessa passagem fala sobre o momento que Deus rejeitou Saul como rei, porque ele desobedeceu uma ordem que Deus tinha dado para ele. Saul decidiu fazer exatamente o que ele queria, não se importou com o que Deus mandou ele fazer. E então, por causa disso, Deus o rejeitou como rei e decidiu levantar outro. Depois disso, Deus falou com Samuel, falou que ele deveria ir até a casa de um homem chamado Jessé, porque ali ele iria encontrar um novo rei. Deus não falou para ele quem seria o novo rei, só mandou ele ir até a casa desse homem. Quando Samuel chegou, ele falou que um dos filhos daquele homem seria rei, ele ficou muito feliz. Samuel mandou ele juntar todos os seus filhos para que cada um fosse apresentado a ele. Aquele homem então chamou seus filhos e ele decidiu mostrar primeiro o seu filho mais velho, porque era o mais bonito, o mais alto, o mais forte, e ele tinha certeza que ele seria o rei. Quando Samuel olhou para aquele homem, ele falou: claro que esse é o rei, ele tem todo o porte para isso. Porém, quando ele perguntou a Deus, Deus disse que ele não era o escolhido. Deus falou: você olha a altura, o porte e eu olho o coração. Depois disso, Samuel viu os outros filhos de Jessé, foram mais ou menos 7 filhos, e Deus falou para eles que nenhum deles era o rei. Samuel então ficou confuso e perguntou a Jessé: você tem mais algum filho? Jessé respondeu que sim, falou que ele tinha seu filho caçula e que ele estava no campo cuidando do rebanho. Isso não fala na Bíblia, mas eu acredito que Jessé nem se deu ao trabalho de chamar Davi, porque quando Samuel disse que Deus falou que um de seus filhos seria o novo rei, ele não pensou em nenhum momento em Davi. Davi era novo, baixo, magrinho, então o pai nem se deu ao trabalho de chamá-lo. Quando Samuel ficou sabendo disso, ele falou que Davi deveria ir até ele e disse que eles não iriam sentar para comer enquanto ele não chegasse. Depois disso, alguém foi lá, chamou Davi e quando ele se apresentou a Samuel, Deus disse: é esse. Deus não olhou o corpo de Davi, a cor de seus olhos, como era seu cabelo, e sim o seu coração. Talvez todas as outras pessoas que estavam ali tinham todo o porte para se tornarem reis, mas eles não tinham
o coração de um rei. Às vezes na nossa vida é assim, as pessoas julgam a gente pela forma que a gente se veste, pela cor do nosso cabelo, se você usa óculos, se você não usa, se você tem uma deficiência ou não, mas Deus, ele não olha para isso em nenhum momento. Quando ele tem um propósito na nossa vida, ele não olha para as nossas limitações, ele não olha do jeito que o homem vê, ele olha o seu coração, ele te examina por dentro. Ele não te examina por fora. Muitas pessoas olhavam para mim e para meu irmão e viam que a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha os melhores brinquedos, a gente não tinha a melhor casa. Eles olhavam a nossa porta, que era quebrada. Eles olhavam para a telha que tinha na nossa casa, que muitas vezes quebrava também. E eles imaginavam que a gente não iria ter um futuro. Mas Deus não olhava para a gente dessa forma. Ele olhava o nosso coração, olhava o coração da minha mãe. E ele sabia que o futuro que aquelas pessoas imaginavam para nós não era nada disso, era completamente diferente. E eu tenho certeza que nosso futuro não termina aqui, o que Deus tem pra gente não termina aqui, porque Ele tem muito mais e muita coisa ainda vai desenrolar. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu tenho certeza que Davi usava seus lábios para abençoar, usava seus lábios para engrandecer a Deus. Isso mostrava que o coração dele era puro, era quebrantado. Preste atenção no que sai da sua boca, preste atenção no que você tem falado para as pessoas, como você tem tratado as pessoas ao seu redor, o que você tem falado para a sua mãe, o que você tem falado para seus filhos, o que você tem falado para sua esposa, o que você tem falado para seu marido, o que sai da sua boca quando você fala com as pessoas. Se você, assim como eu, perceber que você tem muita coisa para melhorar, eu te indico que você entregue o seu coração para Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos lavar de todos os pecados. Ele purifica o nosso ser, ele limpa o nosso coração, ele nos transforma, ele traz para nós o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos guia. E você pode ter certeza que a partir do momento que você aceita Jesus como seu único Salvador e traz ele para sua vida, o Espírito Santo começa a te dar toques. Por exemplo, você vai fazer algo ou vai falar algo que não devia, o Espírito Santo vai falar para você: olha, tem certeza que você tem que fazer isso? Não faz isso. Você vai sentir dentro de você. Muita gente acha que é uma intuição, mas eu digo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele avisa pra gente: ó, não fala desse jeito, não vive desse jeito, não trata as pessoas desse jeito, não faça isso com você, não fale mal de você. Ele nos guia, ele nos conduz. Então, escolha nesse momento aceitar Jesus, trazer ele para dentro da sua vida, porque só ele para lavar o nosso coração, para limpar a nossa alma e para trazer a pureza que a gente precisa. É lógico que não somos perfeitos, perfeito é somente Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, mas nós podemos caminhar para agradar o coração dele, podemos caminhar para nos tornarmos pessoas melhores. E eu tenho certeza que o que Deus quer pra gente é isso, que a gente seja uma pessoa que dá uma palavra de conforto para alguém, uma pessoa que sempre está ali para ajudar, uma pessoa que não se menospreza, que não se machuca, que não fala coisas ruins. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas e também a nos olhar da forma que Jesus nos olha, por dentro. Muitas vezes a gente olha a nossa casa e pensa: ah, olha a casa onde eu moro, olha a roupa que eu visto. Com as redes sociais hoje em dia a gente vê pessoas ostentando muito, então a gente pensa que a gente nunca vai conseguir porque a gente não tem a casa X, não tem o emprego X, não tem a roupa X, mas você consegue sim. Não se esqueça, Deus, quando olha para você, ele não vê nada disso. Ele vê o seu coração. Então, como é que está o teu coração hoje? O que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para agradar o Senhor? O que você pode fazer para se amar mais? Para se tornar uma pessoa melhor? Para não menosprezar o que você é? Esqueça as pessoas que estão olhando somente seu exterior. Essas pessoas vão pensar o que elas quiserem. O importante é o que Deus pensa sobre você. O importante é o jeito que Ele te vê. Então pensa, como é que Ele está te vendo? Ele está se alegrando daquilo que Ele está vendo dentro do seu coração? Pensa nisso, porque é isso que importa. Tá bom, gente? Muito obrigada você que ficou até o final desse vídeo. Obrigada do fundo do meu coração por você estar aqui comigo. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus. Se cuidem.
e até o próximo vídeo.